da entrevista. E hoje o nosso assunto é saúde. Vamos falar sobre fisioterapia pélvica, uma especialidade que tem ajudado muitas pessoas a superar desconfortos e melhorar a qualidade de vida. Para explicar melhor esse tema, eu recebo aqui no Manhã Viva o fisioterapeuta Dr. Júnior Santana. Ele é especialista em fisioterapia pélvica. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e à Rádio Monte Roraima. Bom dia, Regiane. Muito obrigado pelo convite. Vou pedir para você falar um pouquinho mais próximo do Bom microfone. dia. Muito Seja obrigado. muito bem-vindo, né? Obrigado pelo Já convite. conhecia a nossa emissora? Já vim uma vez aqui fazer uma entrevista também. Que bom. Que bom, seja muito bem-vindo novamente à nossa emissora. Obrigado. Então vamos lá, que o assunto é muito interessante, né? Doutor Júnior, explica pra gente o que é a fisioterapia pélvica. Bom, a fisioterapia pélvica ela é uma área dentro da fisioterapia que trata condições íntimas, né? Então, o nosso corpo ele tem um assoalho pélvico. Esse assoalho pélvico ele é um conjunto de músculos que revestem bexiga, útero, intestino. E a fisioterapia pélvica, ela trata disfunções, trata o fortalecimento, o alongamento e a funcionalidade desses músculos íntimos. Agora, quais são as principais condições, né, tratadas pela fisioterapia pélvica? Geralmente, dentro de consultório, nós temos pacientes que nos procuram de acordo com incontinência, seja ela incontinência urinária, incontinência fecal. Geralmente disfunções sexuais, aquelas disfunções, Também. dor pélvica, dor na penetração. Geralmente pacientes com disfunção erétil, problema de ejaculação precoce também. Pacientes pós-operatório, aqueles pacientes pós-operatório de histerectomia, pacientes pós-operatório de prostectomia também nós atendemos. É um leque de possibilidades que a fisioterapia pélvica consegue tratar. Ou seja, para homens e mulheres. Homens e mulheres. Qualquer idade, né? Geralmente, a fisioterapia pélvica, ela é para qualquer idade, né? Certo. Tanto ela para atividade sexual, tanto ela para disfunções, no caso. Agora, na prática, como é que é realizada a fisioterapia pélvica, né? E qual é que é a duração desse tratamento? Então, a fisioterapia pélvica, primordialmente, a gente precisa conhecer aquele paciente, né? O paciente precisa passar por uma avaliação minuciosa, a gente precisa conhecer a atividade que aquele paciente executa, como é que é o histórico ginecológico, ou então Certo. o histórico proktológico daquele paciente, né? A gente precisa entender se o paciente tem uma vida ativa, sexual, se o paciente não tem, para a gente mergulhar a fundo nele e entender por onde a gente vai iniciar aquele protocolo. A fisioterapia pélvica, ela não é somente contrai e relaxa, como muita gente conhece. A gente precisa E é o que a gente mais vê nas redes sociais, Isso, essa é o que parte. é vendido, né, de fato. Mas a gente precisa introduzir muito mais que isso, né? Entender o paciente se ele tem aquela funcionalidade correta do assoalho pélvico. Geralmente eu digo que um assoalho pélvico funcional é aquele que contrai e relaxa da mesma proporção. Sim. Se você não contrai de uma forma correta, você vai ter uma disfunção. E se você também não relaxa de uma forma correta, você também vai ter uma disfunção. E uma curiosidade muito legal é que mais de 60% das mulheres não conseguem contrair corretamente o assoalho pélvico. Então, aí a gente entra assim, será que eu realmente consigo contrair ou não? Se eu estou fazendo de forma errônea, né? Exatamente, exatamente. Agora, no consultório, né, quem mais busca a fisioterapia pélvica e quais são as condições, né, que são mais buscadas no seu consultório? Geralmente, o boom dentro do meu consultório, de fato, são as gestantes, que eu faço acompanhamento gestacional, para aquelas pacientes que querem tanto parto natural ou não, né? Mas aquelas pacientes também que desenvolvem ao decorrer do tempo e da vida disfunções como incontinência, que é o boom do momento, que muitas mulheres, às vezes, têm o receio de comentar sobre isso com outras pessoas e não sabem que existe um tratamento muito mais seguro e sem processo cirúrgico, que é a fisioterapia pélvica. Então, quando a gente fala da incontinência, é o escape da urina. de urina. E esse escape de urina, ela pode ser ao tossir, ao sorrir, ao levantar, ou até mesmo aquele momento que você não consegue chegar ao banheiro, que é aquela incontinência de urgência. Deve ser uma muito procurada. É constrangedor e é procurado. E isso, assim, não deve ter vergonha disso, Sim, né? Porque sim. é saúde, então deve ser tratado. Ou seja, uma disfunção e tem tratamento, E tem né? tratamento. Agora, existe alguma contraindicação para a fisioterapia pélvica? Quem não pode fazer? Geralmente, assim, eu recomendo aquelas pacientes que estão com infecções ativas urinárias ou infecções vaginais. A gente evita de fazer a fisioterapia pélvica justamente para a gente não aumentar aquele quadro de infecção. Né? Pacientes
Pacientes com câncer em atividade também a gente precisa de uma liberação médica. Pacientes de um pós-operatório recente também a gente precisa daquela orientação para a gente ver se a gente pode introduzir a fisioterapia pélvica naquele momento ou não. Mas assim, de antemão, ela é muito clara e muito simples de ser executada, então quase não tem contraindicação. Agora, com relação à melhora dos sintomas, dos desconfortos, como que se dá, hein, doutor? É rápido ou não? Assim, Como é que é? Depende da condição da pessoa. Depende da condição e do complexo que aquela disfunção está ali latente. Eu digo assim, se eu for uma paciente gestacional, a gente entende que tem aquele tempo da gestação e o pós-parto, né? Mas uma paciente de disfunção, a gente não tem como dizer assim, tantas sessões X, tantas sessões Y. Depende muito, varia entre 5 e 12, podendo ser mais, dependendo do caso mais complexo. Agora, como é que é realizado o diagnóstico para a indicação da fisioterapia pélvica? Geralmente, somos recomendados por urologistas, ginecologistas ou coloproctologistas, né? Mas dentro da fisioterapia pélvica, a gente tem total liberdade de avaliar e determinar se aquela paciente tem ou não uma disfunção. Então, o paciente já pode diretamente buscar um diretamente fisioterapeuta procurar um fisioterapeuta pélvico, que ele vai encontrar a solução do que ele procura ali naquele momento. 9h39, estamos ao vivo aqui falando com o Dr. Júnior Santana, ele é fisioterapeuta pélvico, né, trazendo aqui informações sobre a importância dessa especialidade, né, e quando ela é indicada. Agora, doutor, deixa o espaço, né, para o senhor deixar uma mensagem aí, para aquela ouvinte, para aquele ouvinte que está, né, com alguma questão que a fisioterapia pélvica pode ajudar. Eu quero dizer que é sempre um tabu falar de saúde íntima hoje em dia, né? Mas conforme foi passando o tempo e hoje em dia eu percebo que as pessoas estão com muito mais liberdade de procurar atendimento para isso. E eu quero dizer que um assoalho pélvico funcional é que nem todo outro corpo. A gente malha o nosso abdômen, a gente malha o nosso braço, a gente malha todo o nosso corpo e o assoalho pélvico ele fica deixado de lado. Então, a partir do momento que a gente entende que aquele músculo ele é para uma vida longa e uma saúde, uma velhice muito mais tranquila, a gente vai entender que a gente precisa procurar atendimento para fisioterapia Como pélvica. é que é a procura dos homens, né? Muitas das vezes, os homens nos procuram por disfunções, né? Homens mais novos, disfunção erétil, homens mais velhos, pós-operatório de prostatectomia, que aí desenvolvem incontinências também urinárias. Mas eles estão buscando ajuda. Estão buscando, isso é muito importante. Exatamente. Quero agradecer aqui a sua participação pelas orientações importantíssimas. Alegria recebê-la aqui no Manhã Viva. Muito bom, muito obrigado pelo convite, viu? Agradeço. Um ótimo dia. Obrigado. Descontração, informação e muita música. Manhã Viva com Rejane Silva.